boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão destes webinars da Humana. Desta vez vamos falar de cólica infantil e a importância dos probióticos e da fitoterapia nesse aspecto. Estou aqui com alguma dificuldade para ver. Aqui está a doutora Paula Iglesias, mais uma vez nossa convidada. Olá, boa noite. Está em mute ainda. E como é habitual, dá-nos o prazer de ser nossa palestrante. Como vos disse, hoje num tema que referimos a cólica infantil e os probióticos e a fitoterapia. Gostava de fazer aqui uma ressalva a todos os presentes, a quem agradeço juntarem-se a esta nossa sexta edição. Já vamos na sexta edição, não é? Sétima. Sétima. Agradecer a vossa presença e sublinhar um aspecto importante. Por favor, as questões que quiserem colocar, utilizem um espaço que vão encontrar, que é Q&A. É aí que deverão pôr as questões. O chat servirá para se trocar algumas impressões, mas vamos olhar às perguntas que são colocadas no Q&A. Queria sublinhar esse aspecto. E, antes de passar a palavra à doutora Paula, que já toda a gente conhece, a doutora Paula Iglesias Ferreira, dar aqui algumas notas. Todos, como já sabemos, licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade da Universidade de Lisboa, mestre em Farmácia Assistencial pela Universidade de Granada, atividade docente extensa desde 97 em várias instituições, e também uma lista já apreciável de artigos publicados, inclusive dois livros, sem esquecer depois aqui a fundação e a direção do Instituto Farmcare e a famosa Farmácia do Altinho, também conhecida por Farmácia Escola. Um pequeno resumo de uma carreira que, enfim, é digna de apreciar. Obrigado mais uma vez pela sua presença e a pergunta que nós temos: qual é a importância dos probióticos e da fitoterapia? E assim passo-lhe a bola. Ora, muito obrigada Álvaro, muito boa noite. Eu queria, obviamente, começar por agradecer à Farmácia Distribuição o convite e agradecer também à Humana, se me permitem, na pessoa do Álvaro Nunes e da Maria de la Concepción Matessans, e de facto para mim é um grande prazer estar hoje aqui novamente convosco, hoje para falarmos de um tema extremamente relevante e se calhar para o qual às vezes não damos a devida atenção. Vamos falar sobre as cólicas infantis, sobre a importância dos probióticos e da fitoterapia, e de facto aqui a intervenção do farmacêutico e das suas equipas é extremamente importante, porque vamos aqui ter que, por um lado, prevenir as cólicas infantis, vamos ter que aliviar os sintomas das cólicas infantis, mas vamos também dar mais paz de espírito, mais tranquilidade, mais qualidade de vida aos pais. E este é um aspecto extremamente importante desta nossa sessão de hoje. Portanto, não vamos pensar só nos lactentes, vamos pensar também no eventual transtorno que causam, de facto, aos pais, aos seus cuidadores. Queria também, obviamente, cumprimentar todos os que se juntaram a nós neste serão e desejar que se sintam mais inspirados, mais motivados e capacitados para intervir nesta temática das cólicas infantis amanhã, quando forem trabalhar na farmácia. E, sem mais delongas, iria então partilhar aqui a minha apresentação. Creio que já deve estar. Acho que sim. Já se vê, sim. Obrigada. Obrigada. Bom, então este é o nosso tema, o papel da farmácia nas cólicas infantis, a importância, de facto, dos probióticos e da fitoterapia e, para além da importância individual que cada um destes elementos pode ter, vamos ver também a importância da sinergia e de tirarmos partido da associação e das vantagens que os probióticos nos vão dar, mas também da fitoterapia para podermos intervir aqui nas cólicas infantis dos nossos lactentes.
já fui mais que apresentada, obrigada Álvaro pelas suas palavras, e de facto hoje os tópicos, esta sessão, como sempre, está estruturada em 3 partes. Primeiro é mais conceptual, vamos recordar aqui alguns conceitos. Depois o Álvaro fará uma intervenção e em seguida eu regressarei com os casos práticos, com os casos clínicos, inspirados no dia-a-dia da farmácia, e depois teremos um momento de perguntas e respostas. Por isso, convido desde já todos, e antes de iniciar aqui propriamente dita aqui a minha intervenção, a colocarem as vossas questões no Q&A para que no final possamos responder e tornar a ação mais interativa e participativa. Eu vou recordar rapidamente o conceito de cólicas infantis, a sua prevalência, o seu impacto e também as suas causas, daquilo que sabemos, não é? Relativamente à sua etiologia, e depois a importância dos probióticos, a importância da fitoterapia neste contexto, para aliviarmos os sintomas e para até prevenirmos as cólicas nos lactentes, e depois vou muito brevemente apresentar-vos evidência científica sobre o Colimil, um suplemento da Humana, e hoje estamos aqui no contexto deste laboratório, da Humana, não é? A evidência científica do Colimil Baby, justamente porque temos um estudo extremamente interessante, um ensaio clínico, que foi feito em lactentes com cólicas infantis, e vou também apresentar-vos os resultados desse estudo, que são extremamente interessantes e que nos dão aqui um suporte muito interessante para a nossa prática diária baseada na evidência científica. E de facto aqui temos um ensaio clínico e já lá vamos no final desta minha primeira intervenção, irei dar-vos alguns dos resultados tão promissores e interessantes relativamente à associação entre a fitoterapia e os probióticos. Mas começar por dizer-vos que, de facto, as cólicas infantis são um motivo muitíssimo frequente que levam os pais com os seus bebés às consultas de pediatria. Por outro lado, sabemos também que os estudos apontam que os bebés entre as 2 semanas de vida e os 3 meses, cerca de 20%, a cada 5, um bebé, de facto vai sofrer de cólicas infantis. A prevalência mais abrangente neste período todo das cólicas infantis, podemos dizer que de facto é de 3 a 28%, varia um bocadinho, e isto também tem que ver com a classificação, e já mais à frente já vos vou falar da importância desta classificação e porventura até de algumas dificuldades na classificação, e também pelo facto, se calhar, da prevalência estar subestimada, porque muitas vezes os pais automedicam os seus bebés e não recorrem aos profissionais de saúde. E quando isso acontece é muito difícil depois termos, de facto, prevalências estimadas mais rigorosas. E aqui, de facto, a literatura aponta para que, de facto, este número possa ser ainda maior, portanto, até aos 40% ou até aos 50%, alguns estudos apontam nesse sentido, justamente porque muitas vezes os pais se automedicam e esses números, no fundo, estão fora destas prevalências provenientes ou das consultas médicas ou das idas à farmácia com esta queixa. A etiologia é desconhecida, embora seja um problema benigno e muito frequente, como podemos ver, mas de facto ainda se sabe pouco sobre os mecanismos por trás desta síndrome, deste evento fisiológico, desta síndrome fisiológica, porque não é uma doença, e este também é um aspecto importante que eu sublinho desde já. Portanto, apenas menos que 5% tem uma causa orgânica, portanto tem uma doença subjacente. Portanto, na maioria dos casos, não é isso que acontece. É de facto uma situação fisiológica que ocorre em alguns bebés, como vemos aqui pela prevalência, não em todos. E já vamos tentar perceber ao longo desta sessão se há diferenças entre os bebés que têm cólicas e os que não têm, e o que é que se pode fazer para aproximar, para modular aqueles que têm cólicas, por exemplo, ao nível da sua microbiota intestinal, para aproximar a sua microbiota intestinal dos bebés que não têm cólicas e com isso conseguirmos aliviar os sintomas desses bebés com cólicas. Bom, a patogênese, a origem aqui por trás das cólicas infantis. Sabemos hoje que alterações ao nível da microbiota intestinal, ou seja, os micro-organismos que residem no intestino aqui destes lactentes, que estas alterações, estes desequilíbrios, portanto, quando há disbiose, quando há desequilíbrios
nesta comunidade residente de micro-organismos no intestino destes bebés com cólicas, hoje sabemos de facto que há padrões diferentes. E sabemos, por exemplo, que os bebés com cólicas, comparativamente com os bebés saudáveis, os bebés com cólicas têm uma proporção maior de coliformes, E. coli, por exemplo, mas também têm aqui um déficit ao nível dos lactobacilos, nomeadamente dos lactobacilos acidófilos. Quando vamos medir a composição e vamos ver os lactobacilos brevis e lácteos, existem nos bebés com cólicas e sem cólicas, mas os bebés com cólicas não têm lactobacilos acidófilos. Isto é uma diferença extremamente importante em termos do padrão da microbiota intestinal e deste desequilíbrio, desta disbiose, não é? E se calhar já vamos ver como é que nós podemos, então, colonizar, como é que nós podemos intervir para aumentar estes lactobacilos acidófilos nos bebés que têm cólicas. Por outro lado, também verificamos, fruto desta disbiose e fruto entre bebés com cólicas e sem cólicas, portanto, fruto dessa disbiose nos bebés com cólicas e porque há também aqui uma imaturidade ainda da mucosa intestinal, que o intestino e a microbiota ainda estão aqui a colonizar, e já vamos ver mais à frente, vou falar da importância dos 1000 dias e do tempo que demora, no fundo, este amadurecimento da microbiota, mas também da mucosa intestinal, e essa a imaturidade da mucosa intestinal vai levar aqui a algumas alterações ao nível das hormonas que são produzidas no intestino, e são muitas hormonas e muitos neurotransmissores que são produzidos a nível intestinal. Por exemplo, para terem uma ideia, 90% da serotonina é produzida a nível intestinal, apenas 10% ao nível cerebral, e a serotonina, para além dos efeitos que todos conhecem, tem também um efeito muito importante a nível intestinal, que vai ajudar a controlar a motilidade intestinal. E se nós tivermos excesso de serotonina a nível intestinal por causa de uma disbiose intestinal, uma alteração na microbiota, podemos ter como consequência uma alteração na motilidade, ou seja, um excesso de serotonina pode dar diarreia. E um déficit de serotonina, por causa de um desequilíbrio na microbiota intestinal, pode dar obstipação. Portanto, isto só para terem uma ideia da importância da motilidade, mas também, isto por um lado, já relacionada com a microbiota intestinal, com os desequilíbrios, mas também esta composição, que pode ser diferente, como já vimos, nos bebés com cólicas, pode levar a uma fermentação aumentada. Uma fermentação aumentada vai produzir mais gases. E não só vamos ter flatulência, como vamos ter dor. E essa dor continuada no tempo vai criar aqui uma hipersensibilidade visceral, mas não só, também vai criar aqui um certo estado inflamatório, que também decorre de uma permeabilidade maior desta mucosa. E este tema da permeabilidade da mucosa intestinal é algo para o qual eu já tenho vindo aqui a chamar a atenção ao longo destas várias sessões, hoje é o nosso 7º webinar. E no contexto das cólicas infantis, a permeabilidade intestinal vai ser importantíssima, porque é um fator considerado dentro destes todos, a evidência mais recente, os artigos mais recentes, dizem-nos que de facto esse pode ser o fator crítico mais relevante para que o bebê de facto tenha cólicas. Portanto, essa imaturidade da mucosa, a mucosa é mais permeável, os tijolinhos todos, os nossos enterócitos não estão todos unidos, justapostos, vai haver espaços e algumas moléculas vão conseguir passar para a corrente sanguínea, o que não deveria acontecer. Algumas moléculas, como por exemplo, uma delas, a alfa-lactoalbumina, e que vai ter depois aqui alguns efeitos, até inclusivamente ao nível das alergias e de um quadro inflamatório que vai despoltar. Depois, os problemas de ansiedade dos pais também vai ter aqui um efeito nesta patogênese, porque temos aqui um sistema bidirecional, aqui no eixo intestino-cérebro e cérebro-intestino, portanto há aqui uma comunicação para lá e para cá, e todos certamente já tiveram algum stress na véspera de um exame ou de qualquer outro episódio mais estressante na vossa vida e sentiram uma dor de barriga, uma cólica ou até mesmo uma diarreia, porque de facto há aqui uma comunicação muito efetiva e bidirecional entre o intestino e o cérebro, mas também o cérebro e o nosso intestino. Além de que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, e eu mais à frente vou voltar aqui também a esta questão. Portanto, a ansiedade e todos os fatores psicogénicos dos pais vão também afetar o bebê, o lactente, e isto vai ter aqui uma importância grande.
na patogênese, na etiologia, de facto, das cólicas infantis. A idade materna avançada também é um dos fatores que a literatura aponta como aqui uma possível causa, o facto de ser o primeiro filho e os antecedentes maternos de tabagismo, portanto, o facto da mãe ser fumadora, também é um dos fatores que parece aumentar o risco do bebê vir a ter cólicas. É o que isto significa. Bom, e vemos aqui a nossa do bebê, do lactente, a mucosa intestinal. Eu não sei se dá para ver aqui o meu rato, mas está aqui a mucosa, o epitélio, não é? Aqui maioritariamente constituído por enterócitos. Vemos aqui a microbiota, a verde, e vemos aqui de um bebê, um trato, portanto, uma mucosa, aqui o lúmen intestinal e aqui todo o epitélio, até aqui a corrente sanguínea, de facto, aqui de um bebê normal, sem cólicas, saudável, digamos assim, e deste lado já com cólicas. E vemos de facto aqui, quando temos uma disbiose e quando temos aqui problemas na integridade da barreira e quando há espaços entre as células, que esta permeabilidade intestinal vai levar a uma inflamação local, mas não só, vai levar também a uma inflamação sistémica e todas as citocinas e interleucinas, todos estes mediadores inflamatórios que decorrem este quadro inflamatório vão ter consequências ao nível do sistema nervoso entérico, e o sistema nervoso entérico é que o sistema nervoso, uma rede de neurónios enorme que envolve todo aqui o nosso trato gastrointestinal, mas sobretudo aqui ao nível do intestino, e que por sua vez comunica com o sistema nervoso central e com o sistema nervoso autónomo, portanto, sobretudo aqui através do nervo vago. E, portanto, esta comunicação toda, esta rede neuronal comunica entre si e vai dar aqui este alerta de inflamação e de dor. Daí a tal hipersensibilidade visceral que eu falava há pouco, que decorre também desta permeabilidade por esta cascata inflamatória que aqui se desenvolve. E depois determinadas bactérias, vírus, e vemos aqui uma bactéria, eventualmente aqui um vírus ou um parasita, se há espaço, se esta barreira não é íntegra, se temos permeabilidade intestinal, na literatura aquilo que encontram como leaky gut, não só moléculas da própria alimentação, do leite materno ou do leite de fórmula infantil, conseguem passar e causar inflamação e até eventualmente chegar à corrente sanguínea, como também alguns micro-organismos conseguem passar a barreira do epitélio e chegar à corrente sanguínea, e a propensão, o risco, a probabilidade também de estes bebés terem mais infecções bacterianas e víricas também é maior por causa disto, esta permeabilidade intestinal, assim como o risco também de alergias, porque moléculas maiores que não deveriam passar, ou partes de moléculas que não deveriam passar devido a esta barreira, de facto conseguem ultrapassar esta barreira e chegar onde não deveriam chegar e causar danos. E depois tudo isto comunica, este sistema comunica aqui de facto com o nosso sistema nervoso central e, portanto, vamos ter aqui uma hipersensibilidade maior à dor e uma motilidade intestinal que vai estar alterada também, muito provavelmente. Então, importante, de facto, estes aspectos que eu acabei de dizer. Vamos ter presença de ar e distensão do abdômen, e que vão provocar dor, quer a distensão, quer a presença de ar, os gases, justamente resultantes desta fermentação, desta microbiota que já tem a sua composição alterada e, portanto, tem uma capacidade provavelmente fermentativa maior do que nos bebés saudáveis, sem cólicas, isto por um lado. Depois, a própria imaturidade da mucosa intestinal, que leva a uma certa permeabilidade intestinal, e isto causa uma inflamação não só da mucosa intestinal, mas também sistémica, pelo mecanismo que descrevi no slide anterior. E a composição da microbiota intestinal tem as tais diferenças, como eu disse há pouco. Percebemos hoje que nos bebés com cólicas, temos uma proporção maior de coliformes e que temos a ausência, por exemplo, do lactobacillus acidófilos. E esta disbiose provavelmente vai aumentar ainda mais a fermentação de lactose e, com isso, mais ar, mais distensão, mais dor. Para além da inflamação, vamos ter dor. Portanto, estamos aqui constantemente a estimular o sistema e a avisar
o nosso sistema imunitário, através dos mecanismos de inflamação, mas também o nosso sistema nervoso, através daqueles 3 sistemas que eu disse há pouco, a comunicar entre eles, e também o sistema neuroendócrino, também das hormonas. Portanto, todos vão estar em alerta e a ser sistematicamente avisados de que algo não está a correr bem. E na prática, clinicamente, o bebê vai sentir dor, vai ter provavelmente flatulência, gases também, e vai chorar. Esse é o sintoma principal, a queixa principal que os pais nos vão trazer, não o sintoma, mas a queixa é o choro ininterrupto do bebê, e o bebê a contorcer-se porque o bebê tem dores por estes motivos. Então, exatamente os sintomas que eu estava a referir, de facto, é estas crises de irritabilidade, este choro inconsolável, este choro ininterrupto, que dura, já vamos ver aqui a importância das 3 horas ou mais, não é? E que, de facto, que os pais ficam sem saber o que fazer, extremamente perturbados e vêm extremamente preocupados a ter connosco, pedir-nos ajuda a nós, diretamente na farmácia, ou, por vezes, diretamente ao pediatra. Mas, de facto, muitos pais vêm ter connosco, muitos até numa tentativa até de automedicação, dê-me isto, quero isto, para resolver o problema do meu bebê. E muitas vezes fazem tentativa e erro até acertarem. Já vamos ver também a importância de, depois da parte clínica, de recolhermos essa história e de percebermos o que é que já experimentaram, entre aspas, o que é que já deram ao bebê e o que é que resultou e o que é que não resultou naquele bebê. Portanto, crises de irritabilidade, choro inconsolável, ininterrupto, normalmente com os punhos cerrados da dor que o bebê tem, as pernas esticadas e um certo rubor facial de tanto chorar e da dor que sente. Surge normalmente, as cólicas surgem normalmente às 2, 3 semanas de vida e vão até aos 4 meses, embora os critérios, já vamos ver, diagnóstico se prolongue até aos 5, definam até aqui a janela até aos 5 meses, mas habitualmente este é o período de facto onde surgem e onde habitualmente terminam. Começam às 2, 3 semanas de vida, podem ir até aos 5 meses, mas maioritariamente acabam por se resolver por volta dos 4 meses de vida. Ocorrem principalmente à tarde e à noite. Este é outro fator importante que devemos perguntar aos pais. E temos estes critérios de Wessel extremamente conhecidos, não é? A regra dos 3, em que de facto nos ajuda a classificar de uma maneira mais rigorosa os episódios de desconforto, de choro ininterrupto do bebê. Então, de facto, diz-nos que deve ser, de facto, até 3 ou mais horas por dia, durante pelo menos 3 dias na semana e durante pelo menos 3 semanas consecutivas, portanto, 3 ou mais semanas. De facto, o que acontece é que muitas vezes os pais, nós não temos este tempo de observação, não é? Porque, de facto, os pais, ao fim de 1, 2 dias, pedem logo ajuda e vêm ter connosco. Mas é bom que nós conheçamos também quais são os critérios de diagnóstico que são preconizados. E esta classificação evoluiu e os critérios do Roma 4, de facto, é um grupo de peritos que se reúne desde 1988, foi o primeiro painel de peritos que se reuniram, e são guidelines. Hoje já vamos no Roma 4, não é? Portanto, desde 88, depois a seguir o Roma 2 em 99, depois em 2006, e os critérios de Roma 4 são de 2016, e provavelmente, brevemente, teremos os critérios de Roma 5. São guidelines clínicas, com base clínicas, baseadas na evidência científica, muitos estudos, meta-análises, revisões sistemáticas, e que nos estabelecem critérios de diagnóstico para problemas de saúde que não são doenças orgânicas. Ou seja, neste caso, quando nos referimos a distúrbios gastrointestinais, não estamos a falar de doenças onde há alterações anatómicas, patológicas, fisiológicas, não. Estamos a falar de algo em que é uma síndrome fisiológica, portanto, e uma síndrome quer dizer, no fundo, um conjunto de sintomas que estão relacionados entre si e que, de algum modo, são consistentes entre si. E então este conjunto de peritos, este painel, com base na evidência científica, estabelece critérios de diagnóstico muito claros e objetivos para que se possam diagnosticar estas síndromes, portanto, estas situações que não são doenças orgânicas. E exemplos, temos a síndrome do intestino irritável, que tem muitas, no adulto, mas que tem muito, ou na criança, e que tem muitas semelhanças de facto com as cólicas infantis, e se quiserem podemos falar sobre isso num momento de debate, porque hoje o nosso tema são as cólicas infantis, mas de facto estes critérios de Roma 4 definem, estas guidelines definem esses critérios de diagnóstico com muito rigor para que os médicos possam saber diagnosticar clinicamente e rigorosamente estas síndromes,
estes distúrbios gastrointestinais, como, por exemplo, as cólicas infantis e a síndrome do intestino irritável, como eu estava a dizer-vos. Então, aqui o que é que nós temos, de facto, em termos de cólicas infantis, quais são os critérios que estão definidos, preconizados? O bebê tem que, os sintomas têm que ser iniciado e terminado até aos 5 meses de vida. Portanto, esta é que é a baliza. A partir daí quer dizer que temos que imediatamente encaminhar ao médico, não é? Não quer dizer que não possamos dar algo para aliviar, mas torna-se premente encaminhar ao médico. Depois, paroxismos de irritabilidade, esses tais episódios de irritabilidade, desconforto com o tal choro ininterrupto, que aparecem e desaparecem sem uma causa aparente, portanto, sem o bebê estar doente, é um bebê saudável, com o peso normal, a crescer normalmente, mas que tem estes episódios. Não há indícios de distúrbio, como eu dizia, nem no crescimento, nem de febre, nem de outro tipo de doença, de outra causa. Como eu dizia também há pouco, apenas 5% tem como causa subjacente uma doença orgânica, não é? Portanto, 95% cai aqui neste quadro de sintomas que estou aqui a descrever-vos. Choro durante 3 ou mais horas por dia e durante pelo menos 3 dias na semana e durante uma semana ou mais, portanto aqui Roma 4 fala uma semana ou mais, esta duração confirmada de 3 ou mais horas deve ser confirmada e registada em diário. Portanto, aqui é pedido, no fundo, aos pais que façam um diário e um registro para se confirmar, de facto, estes critérios tão rigorosos, clínicos, preconizados por este painel de peritos, de gastroenterologistas e pediatras, que, de facto, estabeleceram em 2016 estes critérios de Roma 4. Isto é importante clinicamente, é importante, porventura, mais para um médico, mas para nós, em contexto de farmácia comunitária, é importante conhecermos e sabermos quais são os critérios, e é importante também, caso que queiramos fazer um estudo científico, ou se formos convidados para integrar um estudo científico, sabermos exatamente também como é que, de facto, quais são os critérios a serem usados. Eu queria aqui também chamar a atenção para outras causas de choro do bebê, muitíssimo comuns e descritas na literatura. De facto, a dermatite atópica, o eczema, não é? O prurido, a comichão, e até em algumas situações já pode haver aqui até ferida, infecção. Portanto, é uma causa extremamente importante de prurido, de choro e de distúrbio também noturno, portanto, do sono, não é? Do bebê e, consequentemente, dos pais, e também a dermatite da fralda. Não esquecer também, é a segunda causa aqui também de choro extremamente importante, que, de facto, dói, arde, e o bebê também é uma causa importante a excluirmos quando os pais nos dizem de facto que o bebê está com, quando nos pedem algo para as cólicas ou quando nos dizem declaradamente que tem cólicas. E, portanto, é preciso descodificar de facto se é ou não é e excluir a dermatite atópica e a dermatite da fralda. Depois, dizer-vos também que as cólicas infantis são autolimitadas, não é? Como já vimos, temos aqui esta janela. Claro que não queremos que o bebê esteja com cólicas infantis durante aquele período todo, até aos 5 meses, como é óbvio, mas temos de facto aqui que aliviar, que prevenir, mas em si também são episódios autolimitados. A sua patofisiologia é desconhecida, a sua patogênese, portanto, há aqueles mecanismos todos subjacentes, mas não se sabe com rigor, apesar de ser tão prevalente, ainda não sabemos tudo sobre os mecanismos todos envolvidos e as causas com rigor em cada bebê. É uma causa de stress parental muito grande, porque na maioria das vezes, como ocorre à tarde e à noite, afeta o sono e a qualidade do sono não só do bebê como dos pais, com impactos económicos também grandes, não é? Que podem levar até ao absentismo laboral do pai, etc., ou da mãe, do pai provavelmente mais, a mãe estará de licença, não é? E que, por exemplo, no Reino Unido fez esse estudo e chegou a esta conclusão que os custos associados às idas aos médicos, aos serviços de saúde e ao impacto económico e nos pais, todo o impacto social, mas também económico que tem, de facto, o valor, chegou-se a este valor de 65 milhões de libras num ano, devido aos impactos diretos e indiretos dos custos associados às cólicas infantis. Portanto, temos aqui aspectos extremamente relevantes. O aspecto da microbiota intestinal, quando temos um desequilíbrio na microbiota intestinal do bebê, já percebemos que a probabilidade de terem cólicas é muito maior, e também esta questão da permeabilidade intestinal, que decorre da imaturidade da mucosa e que vai levar a este quadro de inflamação. Portanto, temos aqui uma
sobre a ativação, se é que posso usar este termo, sobre estimulação do sistema nervoso entérico, do autónomo, do nervoso central, mas também do neuroendócrino, e do sistema imunitário também. E, portanto, conjugando isto tudo, vamos de facto ter dor e vamos ter choro depois no bebê. Bom, nós somos um superorganismo, 100 trilhões de micro-organismos residem, colonizam o nosso corpo, e por isso não somos um organismo, mas um superorganismo, e a maioria destes micro-organismos residem no nosso intestino. Principalmente no cólon, no nosso intestino grosso. E no bebê é igual. Esta colonização, temos cerca de 100 trilhões de micro-organismos, a maioria, cerca de 80 e tal a 90% residem no cólon, no intestino grosso, e esta colonização começa in utero, ainda na barriga da mãe, mas o grande momento colonizador é no momento do parto. E por isso vai ser muito importante se o bebê nasce por parte cesariana ou parto vaginal, porque os primeiros colonizadores em massa, massivos, vão estabelecer-se nas nossas várias mucosas, da nasofaringe, da mucosa pulmonar, mas também aqui na mucosa intestinal. O que acontece é que os que se vão estabelecer, os que vão colonizar e estabelecer esta mucosa intestinal, estes micro-organismos, vão demorar cerca de até aos 3 anos de vida do bebê até se estabelecerem. E, portanto, não só a mucosa é imatura, como a própria microbiota intestinal, esta luta connosco, com o organismo e com os outros entre si, os vários micro-organismos, entre quem é que vai ser residente, quem é que vai ser comensal, e quem é que está só de passagem, quem é que é patogénico. Portanto, toda esta coevolução demora tempo, demora até aos 3 anos, em média até cerca aos 3 anos de vida do bebê, os tais 1000 dias de vida, não é? Para se estabelecer. E, portanto, também há aqui uma grande instabilidade da microbiota intestinal. Por outro lado, vai ser uma oportunidade para nós também podermos intervir nesta janela de oportunidade até aos 3 anos, porque depois, a partir dos 3 anos, aqueles residentes que se estabelecerem aqui, ao nível do intestino deste bebê, vão ser os residentes que vão acompanhar este bebê, esta criança, este adulto, este idoso. Portanto, vão se estabelecer e aquelas famílias vão ser os comensais, os residentes que ali vão viver ao longo da vida. Como eu dizia, vemos aqui desde o nascimento, se é por cesariana ou vaginal, portanto vai ter logo aqui um impacto muito grande em quem são os primeiros colonizadores que se vão se estabelecer nas nossas mucosas, e isto tem impactos grandes na saúde a curto, a médio e a longo prazo do bebê. Por exemplo, quem nasce por cesariana tem uma probabilidade maior de vir a ter asma, pele atópica, alergias, etc., e obesidade, entre outros fatores de risco. Comparativamente a quem nasce por parte vaginal, porque a colonização da microbiota vaginal ou é colonizado inicialmente pela microbiota vaginal ou pela microbiota cutânea, no caso de ser por cesariana. Isso tem implicações, mas de facto vemos aqui até aos 2, 3 anos de vida, os tais 1000 dias de vida a começar desde a concepção, percebemos que, ponto número 1, faltou dizer isto, é que cada um tem a sua microbiota, a microbiota é única. E ponto número 2, ela é muito instável durante este período e, à medida que este tempo passa, a diversidade vai aumentando. E esta diversidade, esta riqueza taxonómica é muito importante, mas não é só a riqueza taxonómica, não é só as famílias, os géneros, os géneros, as espécies, as estirpes que ali residem. É muito, 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 muito importante as funções que elas vão exercer. E, portanto, é a taxonomia, mas é também a funcionalidade, as funções, porque esta microbiota vai estabelecer connosco, hospedeiro, uma relação simbiótica. Isto vai ser bom para ambos, para a microbiota e para nós. De facto, vamos ter muitos benefícios que advêm desta microbiota aqui residente no nosso organismo. Mais uma vez, a importância da barreira, e a barreira, quer do intestino delgado, quer no cólon, no intestino grosso, de facto as células, os enterócitos, aqui a violeta, a rosa, a violeta, e aqui os colonócitos, têm que estar justapostos. Todas as células, assim como as células de Goblet, as células de Panesse e as células endócrinas, que vão produzir determinados transmissores, etc. Portanto, todas estas células têm que estar justapostas. Quando não estão, quando temos espaços, aberturas entre as células, temos a estar permeabilidade, e essa permeabilidade vai facilitar com que micro-organismos
passem aqui a barreira que não deviam passar, cheguem ao tecido e que cheguem à lamina própria e atinjam a corrente sanguínea e que causem, por um lado, infecção, mas também que possam, inflamação, mas que possam causar infecções até, quando micro-organismos, bactérias, vírus, parasitas, etc., conseguem passar a barreira, mas também que determinadas moléculas provenientes da alimentação que não deveriam passar, mas que também passem e também vão causar esse quadro de inflamação e até quadros alérgicos que vão despoltar nos nossos lactentes. E com isso, lá está, inflamação, dor, choro, cólicas infantis. Recordar aqui muito rapidamente algumas funções da microbiota intestinal, portanto, não só nos ajuda a digerir hidratos de carbono complexos, fibras, etc., que nós, por si, o nosso sistema metabólico do nosso hospedeiro não consegue, portanto, precisamos desta máquina metabólica que reside no nosso intestino para fazer essa metabolização, e daí saem os ácidos gordos de cadeia curta, butirato, propionato, lactato, etc., acetato, que vão acidificar o meio, portanto, tornando mais inóspito para os outros, para patogénicos que eventualmente possam surgir, mas esses ácidos gordos de cadeia curta não só acidificam aqui o intestino, como também vão ser o alimento preferido aqui do epitélio da mucosa, mas não só, também do epitélio pulmonar, da mucosa pulmonar e não só. Depois, produzem vitaminas, também é extremamente importante. Sem esta microbiota nós não conseguiríamos aqui produzir determinadas vitaminas, como algumas de complexo B e a vitamina K. Também são importantes no metabolismo de componentes aqui tóxicos, xenobióticos. Tem aqui uma relação muito importante com os fármacos e a metabolização dos fármacos. E esta microbiota é constituída maioritariamente por bactérias. E, portanto, quando expomos os lactentes e se porventura já têm uma permeabilidade intestinal e são mais propícios a infecções bacterianas e virais, e se a necessidade de antibióticos for maior, esses antibióticos por eles próprios também vão criar uma disbiose ainda maior a nível intestinal. Porquê? Porque vão eliminar grande parte das bactérias que ali estão, porque a maioria dos residentes no nosso intestino são de facto bactérias. Há muitos vírus, há menos leveduras, menos fagos, menos parasitas, protistas, mas de facto a maioria são bactérias e, portanto, aqui os antibióticos vão ter aqui também um efeito extremamente importante. E estes desequilíbrios na nossa microbiota intestinal vão ter efeitos não só intestinais, que seriam os mais óbvios, mas efeitos extraintestinais. E estes efeitos extraintestinais devem-se à relação entre a nossa microbiota, o nosso intestino e outros órgãos distantes no nosso corpo. Aquilo que nós designamos pelos eixos. Então temos o eixo microbiota intestino-cérebro, o eixo microbiota intestino-pulmão, o eixo microbiota intestino-sistema imunitário, o eixo microbiota intestino-pele, etc., etc., fígado, etc. Podia dar-vos aqui vários exemplos destes eixos, que é, no fundo, como é que tudo isto comunica entre si. Ou através da corrente sanguínea, ou através do nervo vago, do sistema nervoso, ou através do sistema linfático. Portanto, tudo isto comunica e comunica no sentido bidirecional. Nós hoje vamos falar um bocadinho mais sobre o eixo microbiota intestino-cérebro, porque é aquele que está verdadeiramente implicado nas cólicas infantis dos nossos bebés. O que é que nós sabemos? Sabemos que há uma prevalência maior de Clostridium difficile nos bebés com cólicas, quando olhamos para o padrão, vamos ver se há diferenças na microbiota intestinal entre quem tem os bebés com cólicas e os bebés sem cólicas, e então verificamos que aparentemente que sim, que há, a ciência diz-nos que sim, não é aparentemente, a ciência diz-nos que sim, que há, e portanto os bebés com cólicas têm um padrão, uma proporção maior de Clostridium difficile, que depois a partir dos 3 meses estabiliza e fica igual em relação aos bebés com e sem cólicas. Sabemos também que os bebés com cólicas têm uma proporção maior de espécies coliformes. Sabemos, ou seja, de cólis, etc. Sabemos também que os bebés com cólicas têm um menor número de bactérias do género lactobacillus, têm menos lactobacillus brevis, lactobacillus lactis, mas têm alguns. O que não têm de todo é lactobacillus acidófilos, estes bebés com cólicas. Portanto, temos aqui uma diferença significativa entre os que têm e os que não têm cólicas. Os que têm cólicas não têm lactobacillus acidófilos a colonizar o seu intestino imaturo. A sua microbiota imatura não tem este género e esta estirpe tão importante. Apenas encontramos, lá está, lactobacillus acidófilos nos bebés saudáveis sem cólicas.
Hoje sabemos claramente que temos este eixo intestino-cérebro e sabemos que é bidirecional. Há aqui comunicação nos dois sentidos. Porquê que o intestino é considerado o segundo cérebro? Porque 90% da serotonina é produzida a nível do intestino, apenas 10% da serotonina é produzida no cérebro, e porque temos um sistema nervoso entérico, que vai controlar aqui a motilidade intestinal, que vai contribuir a hipersensibilidade, a hiperalgesia, não é? Portanto, a dor também, entre outras coisas, entre outras funções, mas, de facto, este sistema nervoso entérico é uma rede neuronal quase tão grande como a rede de neurónios do nosso cérebro. Não é tanto, mas quase. Portanto, só para terem uma ideia em termos de dimensão desta autoestrada de neurónios, de facto, que é o sistema nervoso entérico. O que é que está implicado aqui quando nós falamos em microbiota e nesta relação, neste eixo com o cérebro, aqui que nos faz ser ou mais saudáveis ou estar mais propícios a um risco maior para stress e para doenças intestinais e extraintestinais. Estes desequilíbrios na microbiota intestinal e depois esta comunicação de facto que existe entre o sistema nervoso entérico, o sistema nervoso autónomo, o sistema nervoso neuroendócrino, a parte hormonal, também está aqui muito dependente do que acontece aqui, e quando há desequilíbrios na microbiota vamos ter efeitos também aqui a nível das hormonas, vamos ter alterações a nível hormonal, neuroimunológico, com o sistema imunitário, importantíssimo, aquelas citocinas, interleucinas todas, não é? Que das duas, ou vão desencadear uma resposta inflamatória ou vão desencadear uma resposta de tolerância. Ok, não é preciso fazer nada, que não há problema. Mas, se desencadear uma resposta de inflamação, então, mais uma vez, vamos desencadear na dor e o bebê vai chorar. E depois o sistema nervoso central também, como eu disse há pouco, através do nervo vago, temos aqui esta comunicação bidirecional através de vários neurotransmissores. Aqui um pouco mais sobre esta questão, para perceberem a importância, aqui triptofano, mas também outros neurotransmissores, o GABA, a dopamina, a noradrenalina, a acetilcolina, portanto vejam a importância que esta microbiota tem aqui ao nível do epitélio e depois a comunicação se estabelece ao nível dos neurotransmissores, dos vários sistemas nervosos que eu descrevi, mas também aqui os ácidos gordos de cadeia curta e a sua relação com o eixo hipotálamo-hipófise e, portanto, toda a parte hormonal e o sistema imunitário, como eu descrevi há pouco. Depois, no debate, se quiserem, aqui temos mais tempo e podemos aprofundar estas questões que são interessantíssimas. Então, se sabemos que há esta diferença entre os bebés com cólicas e sem cólicas ao nível da sua microbiota intestinal, como é que nós podemos alterar isso, não é? Então, nos adultos, como é que nós podemos alterar, modular a microbiota intestinal? Seria através da alimentação, e aqui temos uma margem de manobra mais estreita, mas podemos alterar alguma coisa, já vamos ver, sobretudo se os bebés estiverem a ser alimentados por leite de fórmula, fórmulas infantis, porque se estiverem a amamentar, a prioridade é sempre manter a amamentação e vamos tentar corrigir ou aliviar os sintomas das cólicas. Esta é uma mensagem também importante. Com probióticos, mas probióticos que façam sentido. E já percebemos aqui que temos um déficit de lactobacilos acidófilos nestes bebés com cólicas. E depois, através de suplementos ou até medicamentos, à base de probióticos que façam sentido, mas não só. Se calhar também temos alguma evidência científica proveniente de uma ciência milenar, não é? Das plantas, da fitoterapia, e que podemos ir resgatar essa evidência científica, essa experiência milenar à luz da ciência de hoje e com a evidência científica e os estudos de hoje, para suportar, de facto, essa evidência e até, quem sabe, a associação entre estes dois mundos, dos probióticos e da fitoterapia, para conseguirmos melhores resultados. E é um bocadinho neste sentido que, de facto, caminhamos, e por isso é que é tão promissor, e por isso é que este suplemento, o Colimil Baby da Humana, de facto, é tão interessante, porque reúne estes dois mundos, dos probióticos e da fitoterapia. Muito rapidamente, eu também já falei nisto numa sessão, numa destas 7 sessões. O que é que significa probiótico? Pró-vida. Portanto, estamos a falar de micro-organismos vivos que têm que chegar vivos ao local onde vão fazer o seu efeito e criar um benefício na saúde do hospedeiro. Depende de qual é que é a estirpe, vai depender qual é o efeito que vai produzir e que tem que ser administrado em quantidades adequadas, e por isso é que um medicamento ou um suplemento nos diz quais são as quantidades que ali estão e conseguimos estudar de facto a efetividade e a segurança daqueles probióticos para aquele efeito em concreto. Nós podemos usar probióticos para a diarreia aguda, para a diarreia do viajante, para a síndrome do intestino irritável, para perder peso, para estimular as nossas defesas imunitárias, mas
também para aliviar os sintomas das cólicas infantis. Portanto, dependendo da estirpe, dependendo dos probióticos ou da associação de probióticos, isso agora depende da evidência científica que nos vai dizer, que quando associamos probióticos podemos ter um efeito sinérgico ou um efeito, no fundo, que se anula, não é? Ou até que reduzir o efeito. Portanto, é muito importante sempre basearmos na evidência científica e nós temos guidelines muito importantes que a WHO emana de X em X anos, e nomeadamente temos uma referência muito importante que é Probiotics and Probiotics da WHO, World Gastroenterology Organization, e que nos diz de facto qual é que é a evidência científica para que situação e que estirpes é que tem a evidência científica. Mas dizer-vos então o conceito de probióticos, micro-organismos vivos, conferem um benefício na saúde do hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas. Pré-bióticos, pré-vida. Ou seja, os pré-bióticos vão ser o alimento dos probióticos, que são bactérias ou leveduras, normalmente. E, portanto, estamos aqui a falar de hidratos de carbono complexos, fibras, etc. Foz, GOS, e muitas vezes o que é que sucede? Nós vemos diversos alimentos, suplementos, medicamentos que associam pré-bióticos com probióticos, ou seja, associam as bactérias ou as leveduras com o seu alimento ideal para que possam crescer melhor quando chegarem ao nosso intestino e exercer o seu efeito com mais efetividade ainda. E quando associamos pré-bióticos com probióticos, designamos simbióticos, essa associação dos dois. Os probióticos podem ser de origem fúngica, como as leveduras, bacteriana, a maioria, lactobacillus e bifidobactérias, a maioria dos probióticos, podem estar nos alimentos, nos iogurtes, kefir, etc., podem estar em suplementos e em alimentos. O que é muito importante sublinhar esta ideia, mais uma vez, é a importância da estirpe. Qual é a estirpe? E não chega o género nem a família, porque a evidência científica refere-se à estirpe. A estirpe Lactobacillus acidófilos HA122 tem este efeito. Reduz os sintomas das cólicas infantis. E é esta estirpe, não é o Lactobacillus acidófilos XPTO. Portanto, é muito importante, quando falamos em evidência científica de probióticos, referirmos à estirpe e percebermos qual é a estirpe que desencadeia aquele efeito ao qual nos estamos a referir. Bom, e agora queria falar-vos de um conceito novo, que ao longo destas 7 sessões ainda não abordei, que é o conceito de pós-biótico. Não é nem pré, nem pró, é pós-biótico. E aqui 2 gráficos, aqui só uns dados bibliométricos muito rápidos, tirados do PubMed, e vemos de facto a diferença entre pós-bióticos, aqui começou, pré e probióticos, no final dos anos 90, começou de facto aqui um crescimento enorme, e isto quer dizer que muitos estudos, muitos artigos publicados no PubMed sobre este tema, e não para de crescer, e os pós-bióticos só muito mais recentemente é que começaram a ter aqui evidência científica. Então é importante falarmos sobre este conceito, até porque este que eu vos trago aqui, tem havido alguma polémica nos últimos anos sobre o que é que significa pós-biótico, e de facto este artigo é muito recente, foi publicado em 2022, agora, em abril ou março, em abril, portanto é muito recente, tem uns meses, e colocou de uma maneira muito clara o que é que significa pós-biótico. E eu até deixei em inglês, não me atrevi a traduzir para que possamos ver a versão aqui de facto original. Portanto, é uma preparação de micro-organismos inanimados, portanto já mortos, e ou dos seus componentes, algo que faça parte deles, que pode ser ácidos gordos de cadeia curtas, pode ser vitaminas, pode ser determinadas proteínas, e que vão conferir esses metabolitos, mas não só metabolitos, podem ser constituintes da própria parede destas bactérias ou destas leveduras. Portanto, estes constituintes, ou o micro-organismo inanimado, ou os seus constituintes, ou os seus metabolitos, estão aqui incluídos, vão conferir um benefício na saúde do hospedeiro. Portanto, vamos ter os mesmos efeitos que os probióticos, os vivos, tinham, mas com estas características de estarem inanimados e serem ou os seus metabolitos ou componentes. Este conceito já é muito usado na cosmética, porque na cosmética não podemos utilizar probióticos, então usamos pós-bióticos para termos os mesmos benefícios, não é? Mas, no contexto da nossa sessão de hoje, é extremamente importante,
porque vamos justamente falar aqui de uma estirpe que está tindalizada, já vamos ver o que significa, e portanto vamos aqui lidar com estes pós-bióticos que vão ter efeitos ao nível do sistema imunitário, ao nível clínico, e que vão reduzir justamente os sintomas das cólicas nos bebés. Porquê que é importante? Porque alguma evidência científica dizia que poderia haver alguns riscos devido à administração de probióticos, portanto, micro-organismos vivos, em lactentes, em bebés tão jovens, não é? E com um sistema imunitário tão imaturo e com um sistema e com uma mucosa intestinal tão imatura. E então, como alguns estudos apontaram algumas situações de sepsis e de infecções que poderiam surgir, esta preocupação acrescida de garantir que conseguimos obter os mesmos efeitos dos probióticos, daquela estirpe em concreto, sem corrermos eventuais riscos que possam advir da administração de algum probiótico em bebés com um sistema imunitário tão imaturo e com a mucosa intestinal tão imatura. E, portanto, este conceito faz sentido hoje na nossa sessão e já vamos ver mais à frente a importância de termos um probiótico tindalizado e tirarmos partido, no fundo, dos pós-bióticos dessa estirpe probiótica. Espero ter sido clara. E depois temos aqui esta fórmula, Coli-Meal Baby vai associar também duas plantas extremamente conhecidas, aqui a Matricária camomila, a vulgo camomila, não é? Com todos os seus efeitos subejamente conhecidos. Eu coloquei aqui alguns: sedação leve, diarreia, indigestão, cólicas, de todos conhecidos, e o estudo que vos vou apresentar em seguida. Esta é uma planta que tem mais de 120 componentes químicos, portanto, como sabem, as plantas só têm como sistema de defesa aqui armas químicas, não é? Portanto, componentes químicos, defendem-se de tudo, do inseto, do frio, da temperatura, da umidade, de tudo, defendem-se através da produção de substâncias químicas, portanto, são muito ricas em diversas substâncias químicas, podíamos falar de flavonoides, terpenos, etc. Neste caso, trouxe-vos aqui já algumas indicações com muita evidência científica, mas estes aqui, com estes bullets, já me estou a referir àquilo que esta planta em concreto, aqui a Matricária camomila, demonstrou num estudo que vou apresentar a seguir, o tal ensaio clínico, que foi feito em lactentes, e demonstrou, de facto, ter um efeito sedativo, neste sentido, um efeito calmante, e já percebemos aqui a importância do sistema do eixo intestino-cérebro, não é? É um efeito calmante também ao nível da mucosa gástrica, mas também aqui ao nível dos vários sistemas nervosos que eu abordei há pouco, um efeito antiespasmódico, que é proveniente principalmente aqui dos flavonoides, no qual esta planta é riquíssima, este extrato desta planta, aqui a apigenina e a luteolina. Depois também tem o efeito antioxidante, portanto, e anti-inflamatório, graças aos flavonoides, os mesmos, e também graças aqui a esta cumarina alfa-bisobolol, portanto, que também conhecemos de outros efeitos na cosmética e de outras situações. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Que no estudo a que vamos ver a seguir, no tal ensaio clínico em que foi administrado em associação com a outra planta e com o tal probiótico tindalizado, verificámos que os efeitos provenientes da camomila eram de facto estes ao nível do bebê, e já vamos ver a importância depois disso na redução dos sintomas das cólicas. Mas não só aquela planta, a fórmula de Coli-Meal Baby inclui também a Melissa officinalis, se quiserem a erva cidreira. E a erva cidreira também temos aqui uma lista de N indicações nas quais tem evidência científica, mas no estudo dos nossos bebés, dos lactentes com cólicas infantis, demonstrou de facto ter um efeito antiespasmódico na musculatura lisa do trato gastrointestinal, devido à apigenina e ao bisabolol. Demonstrou ter também um efeito anti-inflamatório, portanto também vai ajudar ali a reduzir a cascata inflamatória que leva à dor também, não é? Da cascata dos mediadores, as citocinas, interdeucinas, como eu disse há pouco. E um efeito também aqui calmante, que vai ser importante, lá está, no eixo cérebro-intestino, portanto, nos dois sentidos. Estamos aqui a atuar nos dois sentidos. Intestino-cérebro, mas também cérebro-intestino. E, portanto, Coli-Meal Baby, no fundo, o que é que tem? Tem estas duas plantas, a camomila e a erva cidreira, com estas propriedades calmantes e antiespasmódicas, mas também anti-inflamatórias. E a humana juntou-lhe então lactobacillus acidófilos, HA122, a importância da estirpe tindalizado. Portanto, foi inativado termicamente, mas
mesmo assim vamos ter os mesmos efeitos benéficos e positivos de como se fosse um probiótico, o tal efeito dos pós-bióticos, porque ele já foi inativado, esta estirpe foi inativada. Então vai ajudar a restabelecer a microbiota imatura, do intestino imaturo e uma microbiota ainda a estabelecer-se neste bebê, com cólicas, vai ajudar a reduzir a permeabilidade, é um efeito que os lactobacilos têm, e neste caso aqui os seus metabolitos e componentes, depois de ser inativado, mantêm este efeito, vão reduzir a permeabilidade da tal barreira intestinal, e isso vai ser muito importante, vai reduzir a inflamação e vai dificultar a passagem de micro-organismos, bactérias, vírus, etc., para a corrente sanguínea, mas também de moléculas demasiado grandes ou de moléculas que não deveriam, resultantes da alimentação, que não deveriam passar para a lamina própria nem para a corrente sanguínea, vai dificultar se a barreira estiver íntegra. E esta estirpe, este pós-biótico vai ter esse efeito também. E com isso vai reduzir o risco de alergias, doenças autoimunes, e reduz também todo o quadro inflamatório local, mas também aquela inflamação sistémica, crónica, subcrónica, que tem impactos muito grandes e que é um precursor, uma causa de doenças depois a médio, curto e longo prazo nos bebés. E diminui o risco de infecções porque lá está, dificulta a passagem desses tais micro-organismos, porque as células já estão justapostas ou vamos diminuir a permeabilidade intestinal. E então chegamos a este estudo, que foi publicado em 2016, 16, publicado em 2017, um estudo que foi feito em 2015 e foi feito em 3 hospitais italianos, em bebés, em lactentes com cólicas infantis, de acordo com os critérios de Roma, portanto diagnosticado por médicos, e foi feito em 3 hospitais, como eu dizia, com as cólicas infantis, critérios de Roma. Foram selecionados bebés desde as 2 semanas de idade até aos 4 meses, que cumpriam os critérios de cólicas infantis. Foram excluídos bebés que tivessem outras causas orgânicas, outras patologias, outras doenças, ou que tomassem antibióticos, por exemplo, porque os antibióticos vão alterar completamente aqui toda a microbiota intestinal. Tanto faz se o bebê está com leite materno a ser amamentado ou leite de fórmula infantil, portanto foram selecionados numa proporção que isto não foi causa de viés nem de variável de confundimento neste estudo. Parte de termo, portanto aqui uma média de às 38 semanas, 38, quase 39 semanas, todos eles, os 4 grupos, portanto, os 3 grupos, o grupo A, o grupo B e o grupo C, 60 bebés com cólicas no grupo A, no grupo B e no grupo C, e 3 grupos, 180 bebés, portanto 60 lactentes com cólicas em cada grupo, e foram seguidos durante 28 dias. E o grupo A fez, já vos vou dizer o quê, o grupo B fez outra coisa, o grupo C fez outra coisa, e foram acompanhados ao 7º dia, ao 14º dia, ao 21º e ao 28º dia. E o que é que queriam ver? Queriam ver o efeito da composição A, da composição B e da composição C. Não houve grupo placebo aqui neste ensaio clínico. E queriam ver que todos os bebés tinham cólicas infantis e sintomáticos, não é? Foram analisar o tempo médio de choro no primeiro dia, no 7º, 14º, 21º e 28º dia, se havia diferenças, e foram ver os bebés respondentes também ao 28º dia. E os bebés eram muito semelhantes, não há diferenças estatisticamente significativas entre os bebés que integraram os 3 grupos, portanto podemos dizer que os grupos eram homogéneos. E a que conclusão chegaram? Então, temos 60 bebés no grupo A, e o grupo A estes bebés tomaram Colimil Baby, 1 mililitro 2 vezes por dia, e já vamos ver nos casos práticos como é que é 1 mililitro 2 vezes por dia, em que momento do dia devem ser estas 2 vezes por dia, portanto um total de 2 mililitros dia. Temos aqui no grupo B, estes bebés receberam Lactobacillus reuteri, DSM 17938, e o grupo C tomou Simeticon. E já vamos ver quais foram os resultados. Aqui chegaram ao fim os 60, aqui 59, aqui 57 bebés chegaram ao fim dos 28 dias. E então quais foram tomaram durante um mês, cada grupo tomou então isto que eu vos disse, Colimil Baby, aqui Lactobacillus reuteri e aqui Simeticon no grupo C, e a conclusão foi, vemos aqui a verde, do T0 até aos T28, 28 dias, e vemos aqui que de facto a redução do tempo médio de choro, 200 minutos por dia, no início, todos tinham esta média de 200 e tal, cerca de 240 minutos por dia, de choro,
portanto quase 4 horas de choro por dia, e vemos que foi caindo progressivamente e que a curva, de facto, em que caiu mais e mais, aqui um declive maior e mais acentuadamente e para um valor mais baixo, foi de facto a curva a verde. E a curva a verde é camomila, erva cidreira e lactobacillus acidófilos sindalizado H122, ou seja, é o Collie Meal Baby, aqui a verde. De facto, os resultados foram melhores aqui. E houve também aqui uma redução do choro a partir do segundo dia, já houve uma redução significativa do choro. Isto é importante porque devemos avaliar os resultados quando nós recomendarmos Collie Meal ao terceiro dia, porque sabemos que os estudos nos dizem que ao segundo dia temos uma redução muito significativa do choro, então podemos avaliar, ou ao segundo ou ao terceiro dia, já podemos avaliar no nosso bebê, portanto, perguntar aos pais, de facto, avaliar a efetividade deste suplemento. E depois verificamos aqui que o Lactobacillus reuteri, de facto, é uma curva que se aproxima mais do Collie Meal, mas ainda assim fica um bocadinho acima, e claramente aqui com uma distância bastante maior, quer no modo como a curva reduz os resultados e no resultado final também, o Simeticone. Portanto, temos aqui diferenças, os bebés choram mais, durante todo o período a curva é muito menos acentuada da redução dos sintomas. Portanto, podemos aqui concluir, tirar várias conclusões deste estudo, deste ensaio clínico, estes 3 grupos de bebés. Concluiu-se que a camomila tem este efeito sedativo, antiespasmódico, antioxidante, anti-inflamatório, que a erva cidreira tem um efeito sedativo, ansiolítico, antiespasmódico também na musculatura lisa do trato gastrointestinal, portanto diminui a hipersensibilidade visceral, logo diminui a hiperalgesia, logo o bebê vai ter menos dor, logo vai chorar menos. E também que esta associação camomila e erva cidreira demonstrou reduzir a motilidade intestinal, portanto, acalma aqui a motilidade do intestino do bebê, e esta estirpe, Lactobacillus acidófilos H122 tindalizada, demonstrou ter efeitos aqui muito importantes, anti-inflamatórios e anti-infecciosos, e vai diminuir aqui, vai aumentar a integridade da barreira, ou dito pela negativa, vai diminuir a permeabilidade da barreira intestinal. E Collie Meal, que é esta associação dos 3, das duas, da camomila, da erva cidreira e do lactobacillus, de facto demonstrou aliviar e prevenir os sintomas das cólicas infantis, como podemos ver pelos resultados deste trabalho. Mensagens-chave desta sessão, para concluir esta primeira parte: de facto, a prevalência das cólicas infantis é muito elevada, pode ir até aos 40%, 50%, como eu vos disse, e provavelmente está subestimada, porque muitos pais fazem automedicação e não recorrem aos profissionais de saúde, e tem impactos sociais e económicos extremamente elevados, com custos muito elevados associados. Collie Meal é a associação, então, destas duas plantas, da camomila, da erva cidreira e do Lactobacillus acidófilos H122, e demonstrou aliviar e prevenir os sintomas das cólicas infantis. Não nos podemos esquecer que os bebés com cólicas infantis têm a disbiose e têm a ausência de Lactobacillus acidófilos. A intervenção farmacêutica nas cólicas infantis contribui para dar mais saúde aos bebés, mas também, portanto, aliviar os sintomas das cólicas, prevenir as cólicas, pelo efeito aqui, de facto, do lactobacillus, desta estirpe tindalizada, mas também dá mais qualidade de vida aos pais, sem dúvida, mais tranquilidade, e minimiza efeitos na saúde do bebê a curto, a médio e longo prazo, provenientes do quê? De uma inflamação crónica, sistémica, e provenientes de uma disbiose, porque isso vai ter consequências para a futura criança, o futuro adolescente e o futuro adulto. Portanto, sem dúvida, estamos também aqui, ao reduzir esta disbiose, estamos também a ter um efeito a médio, a curto e a longo prazo. Concluo esta primeira parte e passo assim a palavra ao Álvaro. Até já. Obrigado. Vou partilhar agora o meu ecrã. Dir-me-ão, por favor, se está visível. Está? Muito bem, presumo que já estarão a ver o meu ecrã. Muito bem. Obrigado, doutora Paula. Mais uma vez, uma intervenção bastante interessante. Alguns aspectos que fui anotando quando, nesta nossa 7ª sessão, já se vai, de facto, por vezes voltando a temas como o probiótico, o pré-biótico, a importância que isso tem cada vez mais, e onde, de facto, a humana começa a ter uma assinatura
começa a ter um papel de relevo no facto de ser expert na forma como, ao longo da análise dos diferentes produtos da nossa gama, temos essa presença. Vimos isso quando, na sessão passada, falávamos de soluções orais de reidratação, falávamos da diarreia, como também, até no domínio do sono, há pouco reparei que num dos gráficos de facto, no intestino que tem origem o início do metabolismo do triptofano, que é um dos componentes muito importantes. Enfim, assumimos-nos como tal, como uma empresa de facto cada vez mais especializada nesta área. Voltando ao Colimil Baby, que é o que nos traz hoje aqui, eu aproveitaria para sublinhar o facto de termos, como já foi dito, o Lactobacillus acidófilos tindalizado, portanto, neste formato, a camomila e a erva cidreira, e é desta combinação, é desta sinergia que se obtém, de facto, um melhor resultado na prevenção e alívio dos sintomas da cólica infantil para tratar as suas causas. E desde o nascimento, como também já reparei que vai aparecendo em algumas das perguntas. Sim, desde o nascimento é quando podemos, de facto, aconselhar o Colimil Baby. No seu conteúdo, e como já vimos, isto foi muito melhor do que eu poderia dizer, descrito pela doutora Paula, temos o papel do lactobacillus no restabelecer da flora do intestino imaturo do bebê, o seu papel, o papel destas bactérias tindalizadas ao reduzir a permeabilidade e ao reforçar a barreira intestinal, e também a modulação que daqui resulta do sistema imunitário. E, por outro lado, queremos logo, em termos imediatos e com uma ação combinada, obter os benefícios destas propriedades calmantes e antiespasmódicas que resultam da camomila e da erva cidreira. Penso que aqui está uma das primeiras razões que diferencia o Colimil, é a sinergia que resulta, de facto, da combinação destes dois fatores. A tindalização foi bem descrita e melhor que eu faria pela doutora Paula. De facto, é conseguir ganhar muito mais acuidade na ação que vamos obter no local onde se pretende, quando aí chegam as bactérias que vamos utilizar, estes lactobacilos. E um outro aspecto que eu queria sublinhar, este extremamente importante, que é quando e como tomar o Colimil Baby. 2 ml por dia. E estes 2 ml por dia não é por acaso, é 1 ml que à tarde e 1 ml à noite. Porquê? Porque ao pensarmos nesta posologia e ao adaptarmos o nosso produto para esta posologia, nós estamos a ir ao encontro daqueles momentos que tipicamente têm, de facto, uma maior incidência de sintomas. E isto é um dos aspectos fundamentais se compararmos com produtos que têm uma administração diária ou produtos que têm quantidades, quiçá, por vezes grandes para bebés, de 5, 10 mililitros por várias vezes ao dia. A ideia é, de facto, conseguir uma ação sinérgica, mas no momento onde será mais necessário, que são os grandes momentos, como vamos ouvir outra vez mais à frente, de maior incidência de sintomas. 1 mililitro à tarde, 1 mililitro à noite. Portanto, é com o Colimil Baby que vos propomos, desta forma e com o habitual suporte científico que vimos em todos os produtos da Humana, e neste caso aqui com este excelente trabalho que acabamos de ver, que se consegue este conjunto de benefícios. Ou seja, a ação combinada de probióticos e de fitoterapia, o facto de conseguirmos ter um desenho no sentido de administração e de posologia adaptado aos momentos-chave de maior incidência de sintomatologia. A administração é muito fácil, tem uma pipeta doseadora que permite medir com rigor e adaptar, e depois também aquilo que mostra aquele trabalho. É uma
eficácia na redução do choro diário do bebê. Pode ser usado desde o nascimento, não tem adição de aromas, não tem conservantes e isso faz dele um produto perfeitamente seguro para ser usado durante o nascimento. E pronto, muito rapidamente aquilo que tinha para dizer. Espero ter dado aqui um bocadinho de tempo à doutora Paula para respirar fundo, beber um copinho de água e devolvo-lhe a palavra para a segunda parte da sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada. E acho que já está. Já está a ver, não já? Já se vê. Ok, obrigada. Então, agora passamos para os nossos casos práticos e estejam atentos, porque estamos quase naquele momento em que vamos saber o que é que fariam em cada um dos casos práticos que preparei para vos apresentar hoje. Mas antes disso, dizer-vos aqui, ainda não foi publicado nenhum protocolo sobre cólicas infantis na revista Farmácia e Distribuição, mas de facto se fizéssemos um protocolo, se tivéssemos que fazer um protocolo, e o Instituto Farmacare todos os meses faz o protocolo, de facto o que é que nós teríamos que perguntar? Então aqui a idade é muito importante e nós já vimos que começa exatamente às 2, 3 semanas de idade, geralmente, não é? E pode ir até aos 5 meses. Quais são os sintomas, não é? O choro, a importância daquela regra dos 3 que eu disse há pouco, não é? Mais de 3 horas, não há causa aparente, como é que é o choro do bebê, tudo isso é importante, é principalmente o momento do dia também, ao fim do dia e à noite, é mais característico. Depois, não só durante as horas, mas como eu disse, os 3 dias, pelo menos 3 ou mais dias na última semana, pelo menos durante 3 semanas consecutivas, ou de acordo com os critérios de Roma 4, pelo menos na última, fazer o registro e saber na última semana o que é que aconteceu. Depois é importante saber se o bebê está a ser amamentado em exclusivo ou não. Isto é extremamente importante, porque pode ter cólicas numa situação ou noutra, como já percebemos, não é? Mas o que é importante? É importante que a mãe, que tenhamos aqui uma intervenção importante para que a mãe não desista de amamentar o bebê porque o bebê tem cólicas, achando que é por causa do leite dela ou por causa da alimentação dela, ou seja lá por que razão for. E isto é muito importante. Também já fizemos um webinar sobre a amamentação e, aliás, eu aproveitava para dizer algo, é que todos estes webinars estão disponíveis no canal do YouTube da Netfarma. Portanto, netfarma.pt. Portanto, se tiverem interesse ou se quiserem ver ou até rever algum conceito, estão lá disponíveis os 6 webinars anteriores a este, e este certamente hoje também ficará lá disponível brevemente, portanto podem recordar estes conceitos todos da amamentação, de um webinar sobre fórmulas infantis, sobre a importância da vitamina D, outro sobre as defesas, outro sobre o sono dos bebés, e hoje agora este sobre as cólicas infantis. Mas isto para vos dizer que este também é um motivo que às vezes leva ao abandono da amamentação, o facto do bebê ter cólicas. E aqui nós temos um papel muito importante, que é reforçar esta mensagem de que vamos aliviar, vamos tratar das cólicas, excluir até outras hipóteses, como já vimos são extremamente diminutas, mas de facto explicar à mãe e motivar a mãe para continuar a amamentar o seu filho. O que é que já experimentaram? Este é um outro aspecto muito importante, perceber o que é que os pais já experimentaram. Já experimentaram o quê? O Simeticone, não teve efeito, mas agora que já percebemos, ou que recordámos aqui nesta sessão, um bocadinho mais dos mecanismos que estão por trás, e percebemos a importância da disbiose intestinal, a permeabilidade intestinal, a inflamação, e de onde é que vem a dor, e estes sistemas todos que estão envolvidos nesta comunicação do eixo intestino-cérebro e cérebro-intestino, então percebemos que se calhar só, e pelos resultados do ensaio clínico, só o Simeticone não chega. Então é importante perceber o que é que já experimentaram no bebê e o que é que nós podemos dar como um contributo diferente e mais completo, mais abrangente e que vá de uma maneira mais integrada responder a várias destes mecanismos que estão envolvidos nas cólicas infantis.
Depois, se há stress parental ou não associado, portanto, já temos aqui um quadro em que, de facto, todos dormem mal, o bebê, a mãe, o pai, não é? E o impacto que isso tem na vida familiar, porque há pais que nos chegam verdadeiramente desesperados nesta situação em consequência das cólicas do seu filho. E depois, se há outros sinais, e aqui é muito importante perceber se há febre, portanto, se suspeitamos ou não aqui de uma outra patologia e não das cólicas, não é? Depois aquilo que eu disse há pouco também no início, aquelas outras duas causas muito importantes de choro do bebê, a dermatite atópica e a dermatite da fralda, portanto, excluir essas possibilidades e ver aqui se há febre, se há um quadro infeccioso, se há vômitos, se há diarreia associada, se há, enfim, pápulas, máculas na pele do bebê, alguma outra situação que possamos suspeitar, portanto excluir outras hipóteses para de facto percebermos se é ou não estamos perante um quadro de síndrome, de um quadro de cólicas infantis. Quando é que devemos encaminhar ao médico? Claro, quando há febre, quando há aqueles sintomas que eu estava a descrever há pouco, quando há uma respiração acelerada ou lenta e outros sintomas, como estes que estão aqui descritos, que já há aqui um quadro de desidratação, ou até em que podemos suspeitar, sei lá, de outras situações, aí obviamente temos que encaminhar o mais depressa possível ao médico. Excluindo isto tudo, e de facto estamos aqui num contexto de cólicas infantis, que surgem às 2, 3 semanas, até com um término até aos 5 meses, não é? Neste período, neste intervalo, e com estas características, com esta sintomatologia, neste tipo de lactentes, de facto temos esta solução, como o Álvaro estava a dizer, de facto temos aqui os benefícios destas duas plantas, calmantes, anti-inflamatórias e antioxidantes, não é? Antiespasmódicas, era o que eu queria dizer, e depois também aqui o efeito desta estirpe, não é? Enquanto um pós-biótico, uma vez que a estirpe foi tindalizada, não é? E, portanto, aqui estes efeitos todos que, no fundo, são importantíssimos ao nível, eu destacava mais uma vez, o reforço, reduzir a permeabilidade da barreira e reduzir o risco de infecções numa microbiota que ainda se está a estabelecer, instável, e numa microbiota e numa mucosa também ela própria ainda imatura. E, portanto, no fundo, e eu volto a este esquema, que foi o meu segundo ou terceiro slide, em que temos aqui o trato, aqui o intestino, não é? O lúmen intestinal, o epitélio de uma criança, de um lactente saudável, e aqui de um lactente com cólicas, deste lado. Onde é que aqui as nossas duas plantas vão intervir? De facto, no quadro todo da parte inflamatória, reduzindo a dor, no sistema nervoso central, a tal parte calmante, mas também aqui ao nível de todo o quadro de inflamação, não só local, mas também na inflamação sistémica, não é? E o nosso estirpe tindalizado, o Lactobacillus acidófilos HA122, vai intervir na permeabilidade intestinal, vai reforçar aqui as tight junctions e reforçar a permeabilidade intestinal, vai estimular aqui a síntese de tight junctions, isto por um lado. Por outro lado, vai reduzir a disbiose, porque aqui os metabolitos e os seus componentes, eles próprios também têm bactericinas, portanto, vão ser capazes de eliminar alguns patogénicos, portanto, também há aqui uma certa competição entre umas estirpes e outras, e vai diminuir a disbiose, porque os bebés com cólicas não têm lactobacillus acidófilos, têm este padrão de disbiose, portanto, não têm, e aqui vamos ajudar a colonizar com lactobacillus acidófilos, e com isto tudo vamos também aqui diminuir a distensão, a produção de gases, distensão abdominal, reduzindo a disbiose, e com isso vai ter menos dor, menos inflamação e vai ter menos choro também. Portanto, é assim que, de um modo integrado, completo, sinérgico, que estes três vão aliviar os sintomas e vão prevenir as cólicas infantis. Portanto, vão ter estes dois efeitos, aliviar sintomas e prevenir. Disto tudo que o Álvaro acabou de dizer, eu de facto destacava esta mensagem: 2 ml por dia, a posologia. 2 ml por dia, 1 ml, falta aqui um L, 1 ml antes da refeição do meio do dia e 1 ml antes da noite. Porquê? Justamente porque as cólicas ocorrem principalmente ao fim do dia e à noite, e por isso queremos intervir nesse momento, e por isso é que não lhe vamos dar de manhã, mas sim por volta do meio do dia e à tarde, para termos o efeito no momento mais crítico
de aliviar os sintomas no momento mais crítico, que é o fim do dia e a noite, como já foi dito várias vezes. Então, primeiro caso. João, e estejam atentos que agora vou fazer-vos as perguntas e vamos ver aqui as vossas respostas no Q&A. João é um bebê saudável de quase 4 semanas, um mês de vida. O seu peso está normal, é uma criança tranquila. Alimenta-se de leite materno. A partir das 3 semanas, a mãe queixa-se que o João chora ininterruptamente, portanto, há uma semana já que está a chorar e que se contorce, sobretudo ao fim da tarde e à noite, após dar de mamar. Pede ao farmacêutico algo para as cólicas e pergunta se deve parar de amamentar e começar a dar-lhe um leite de fórmula, não é? Para resolver o problema que a preocupa e não a deixa dormir. E parece que o João está pior de dia para dia, diz-nos a mãe. Portanto, já está assim há uma semana este bebê. E eu agora pedi aqui ao back-office, ao nosso apoio, que colocasse a primeira questão. O que é que faziam? Temos um bebê de 4 semanas, está com cólicas há uma semana, praticamente. E recomendariam Simeticone para este bebê, para aliviar estes sintomas do bebê, de acordo com a evidência científica, com o ensaio clínico que eu vos mostrei, o que é que fariam neste caso? Este era, se bem se lembram, no gráfico, comparativamente ao Colinil Baby e ao Lactobacillus reuteri, era o que tinha menos resultados em termos de tempo de choro e de... Ora, 14% ainda recomendaria Simeticone, ok, 86% não, muito bem. Bom, de acordo com aquele estudo, e nós devemos basear a nossa intervenção de facto na evidência científica, de acordo com aquele ensaio clínico realizado em lactentes, aquilo que se verificou, aquele estudo aleatorizado e com os 3 grupos, verificou-se que, de facto, o que faz mais sentido e o que tem mais resultados é, de facto, o Colinil Baby. Além de que se verificou também que temos aqui este efeito sinérgico, não é? Das plantas, o efeito calmante, antiespasmódico, juntamente com o efeito daquela sírup tindalizada. Portanto, no fundo, mimetizamos o efeito do probiótico ou o pós-biótico, não é? E passamos então à segunda pergunta. Se recomendariam, neste caso, Colinil Baby ou não? Portanto, temos uma criança com um intestino ainda 4 semanas, a mucosa intestinal imatura, a própria microbiota intestinal ainda também muito instável, não é? Ainda está ali a começar a colonizar e a perceber quem é que vão ser os residentes, quem é que não vão ser as famílias residentes que depois vão acompanhar ao longo da vida. O que é que acham? Sim, 100%, uau, fantástico! A mensagem passou efetivamente da importância de conseguirmos intervir em vários mecanismos, em vários dos mecanismos que estão associados às cólicas infantis. Muito bem, a minha escolha também seria aqui Colinil, sem dúvida. E a última pergunta, encaminhavam este lactente, este bebê, ao médico ou não? Ou acham que nós conseguimos resolver a situação e avaliar ao fim de uns dias e depois então perceber se havia essa necessidade ou não? Sim, 8% encaminhava ao médico diretamente, ok. 92% não. Pronto, eu estou mais de acordo com estes não. Para já não, vamos aguardar, e já vou explicar, vamos aguardar os tais 2, 3 dias. E aí reavaliávamos a situação. Eu sou mais desta linha de evitar que vão a outro tipo de cuidados, sem se justificar exatamente essa necessidade. Mas então, neste caso, o que é muito importante? A mãe pergunta se deve parar de amamentar, não é? Então, aqui é importantíssimo reforçar a mensagem que deve continuar a dar de mamar. É importantíssimo. Isso é o melhor que pode fazer pelo seu filho, sem dúvida, ok? E, portanto, esta mensagem é a primeira, prioritária, continuar a dar de mamar. E depois, então, vamos ajudá-la a resolver o problema das cólicas. A minha sugestão, de facto... Ai, isto agora bloqueou. Não. A minha sugestão, de facto, aqui é que o Colinil, pelas razões que já foram aqui largamente enumeradas,
1 mililitro 2 vezes por dia. Portanto, o bebê queixa-se mais à noite, não é? Portanto, um bebê tem cólicas mais à noite, como é habitual. 1 mililitro por volta do meio do dia e 1 mililitro à noite para ajudar a controlar toda a sintomatologia destas cólicas. E dizer à mãe para regressar, se possível, ao fim de 2, 3 dias, eu diria se calhar 3 dias, e ao fim de 7 dias também. E porquê? Porquê que eu digo estes 2, 3 dias? Porque o que é que aquele estudo, e é para isso que os estudos servem, nos dizem? Aquele estudo nos diz-nos que, de facto, ao fim de 2 dias já temos uma redução significativa do tempo de choro médio do bebê. Então é isso que nós vamos querer ver. Se, de facto, no estudo, naqueles bebés, isso foi demonstrado, queremos ver se no nosso bebê foi efetivo. E por isso vamos pedir à mãe que venha ao fim de 2 ou 3 dias, idealmente 3 dias, eu pus aqui 3 dias nos casos todos, com base neste critério do estudo, que vos mostrei há pouco, e também reavaliamos a situação e depois, dependendo dessa reavaliação, dizemos para voltar ao 7º dia, para avaliarmos novamente, e vamos acompanhando e perceber se a mãe continua a dar de mamar e como é que está, de facto, aqui o tempo médio de choro do bebê e outros sintomas, porque não é só o choro, estamos a falar do choro, mas não esquecer, não é só o tempo de choro, mas também a questão dos gases do bebê, não é? E passamos para o nosso segundo caso. Rita tem 2 meses, é uma menina alegre, feliz, amamenta-se com o leite da mãe e a mãe tem muito cuidado com a alimentação para que nada aconteça com a sua bebê. Portanto, há aqui todos aqueles cuidados alimentares, embora hoje até haja aqui alguma certa controvérsia acerca disso, mas de facto a mãe da Rita tem muito cuidado para que a bebê esteja bem e não tenha cólicas. Desde há uma semana que está muito chorona no período da noite, a bebê. E a mãe pede ao farmacêutico Simeticone em gotas para esta situação. Já temos aqui uma bebê um bocadinho mais crescida que o anterior, não é? Tinha 4 semanas, aqui já temos 2 meses, embora o intestino ainda seja imaturo, a mucosa intestinal e a microbiota também, como vimos, só se vai estabelecer definitivamente por volta dos 3 anos de vida, portanto ainda também uma microbiota muito instável, muito diversa, não é? E a mãe diz-nos também que a criança não vomitou, não fez diarreia, não tem obstipação, mas que está com muitos gases. Portanto, temos aqui esta fermentação aqui, que parece que de algum modo a fermentação aumentou de facto desde há uma semana. E a mãe pede-nos já algo em concreto, não é? Pede-nos Simeticone em gotas. E então, a minha primeira pergunta, davam Simeticone neste caso, sim ou não? Uma bebé que não tinha cólicas, começou com cólicas às 7 semanas, não é? Com gases também, portanto temos aqui, suspeitamos claramente aqui desta disbiose, fermentação. Davam só o Simeticone, sim ou não? Sim, algumas, 1/3 davam o Simeticone e 70% não. Bom, eu não daria o Simeticone neste caso, porquê? Aqui claramente já temos aqui um reflexo, não é? Da disbiose intestinal que esta criança poderá estar a ter. Já temos aqui um excesso de fermentação na última semana comparativamente às semanas anteriores. Portanto, houve aqui alguma coisa ao nível da desenvolvimento da mucosa intestinal, ao nível das estirpes, que nesta luta entre as estirpes que ficam, que não ficam nesta colonização, algo aconteceu e, por algum motivo, ou as espécies coliformes aumentaram, ou algo se passou aqui que aumentou aqui a fermentação desta nível da microbiota desta bebê. E então a minha segunda pergunta é se recomendariam Colimil, sim ou não? Porquê? Porque lá está, aqui temos um probiótico, não é? Um pós-biótico, mas com os efeitos do probiótico, não é? Portanto, temos aqui um pós-biótico com efeitos, com eficácia demonstrada e ainda juntamos as propriedades calmantes das 2 plantas, da camomila e da erva cidreira, para combater a dor e aqui esta parte de estar muito chorosa durante a noite. Ou seja, conseguimos atuar em vários mecanismos, não é? Muito bem, 98% recomendaria Colimil, também era a minha escolha, portanto estamos aqui, a maioria estamos todos de acordo. Muito bem, e última pergunta, encaminhavam a Rita ao médico ou não? Diziam esta também para ir ao médico ou esperavam os tais 3 dias para ver os resultados e depois reavaliavam a situação e evitávamos aqui uma ida desnecessária, os tais custos desnecessários e associados às cólicas infantis?
Uma coisa importante é explicarmos justamente aos pais que vamos obter aqui um efeito máximo ao fim dos 2 dias. Para que ninguém tenha a expectativa, não é, de um milagre no imediato, no que diz respeito a esta situação das cólicas. Ora, 95% não encaminhava ao médico, 5% encaminhava logo. Ok, muito bem. Eu também sou da opinião aqui destes 95%, eu esperaria 3 dias, reavaliaria a situação e depois então decidiria, conforme o resultado, o que é que faríamos. Ora, isto. Já cá está. Portanto, mais uma vez, uma bebé de 2 meses, que está a 100% a ser amamentada, cólicas infantis, e aqui a sugestão foi, então, 1 mililitro 2 vezes por dia, portanto, 1 mililitro à meia da tarde, 1 mililitro à noite, e avaliar a situação ao fim de 3 dias, e depois, se tudo estiver a correr bem, ao fim dos mais 4 dias, não é? Ao 7º dia também, desde o início do tratamento com o Colimil. Terceiro caso. Zé Maria tem 6 semanas, mês e meio, é o segundo filho de um jovem casal, já não é amamentado há 2 semanas. Portanto, a mãe parou de amamentar ao fim de 1 mês. Desde então que está com muitas cólicas, sem haver uma justificação aparente. A mãe já alterou o leite por 3 vezes, começou ontem a dar-lhe um leite sem lactose, prescrito pelo médico, mas as cólicas continuam, sobretudo à hora que todos precisam de dormir. Perdão. O pai levanta-se muito cedo e anda perturbado com esta situação de não dormir. Pede ao farmacêutico outro leite. Então temos aqui já várias... A equação complicou-se um pouco. Temos um bebê que era amamentado, há 15 dias já não é, e que em 2 semanas já houve aqui troca de 3 leites. Neste momento a mãe já foi ao médico, o médico já prescreveu um leite sem lactose, a questão da fermentação, não é? A tentar reduzir por aí a fermentação, o ar, a distensão abdominal e a dor, não é? Mas as cólicas continuam. Então aqui, antes de pensarmos o que é que vamos fazer ou recomendar para as cólicas, e já percebemos que a mãe ainda não deu nada ao bebê para as cólicas, porque foi sempre trocando o leite, não é? O que é muito importante? A mãe ou o pai pede-nos outro leite. O bebê já vai no 3º leite em 2 semanas. E este leite também, além disso, foi prescrito pelo médico. Provavelmente já é um leite sem lactose, não é? Portanto, aqui vamos, tal como no primeiro caso a mensagem era vamos manter a amamentação, neste caso é vamos manter este leite que o bebê está a fazer, é preciso estabilizar o bebê e vamos tratar também as cólicas, não é, do bebê, mas esta mensagem é importante, vamos estabilizar o bebê, vamos manter este leite e depois então vamos reavaliar a situação. E a sugestão aqui neste caso, o que é que recomendariam? O Simeticone, recomendariam o Simeticone como primeira escolha, neste caso? Um bebê que já está com leite sem lactose, que ainda assim continua com dores, com cólicas, com gases, o que é que fariam? Ou mais uma vez temos a tal suspeita da disbiose, até porque foi sujeito a estas alterações todas de leite, e queremos dar-lhe algo que inclua um probiótico, que reduza, não é? Ou que minimize os efeitos da disbiose, ou até que elimine de todo essa disbiose. 5% recomendariam o Simeticone diretamente. Ok, eu estou de acordo aqui com a maioria, com os 95%, não era a minha primeira escolha. A minha primeira escolha seria, e agora é a pergunta que se segue, se recomendariam Colimil Baby a este bebê. O que é que fariam neste caso? Portanto, temos o efeito calmante das 2 plantas, antiespasmódico, e temos o efeito do probiótico tindalizado. 97% sim, eu também concordo. Era o Colimil que eu recomendaria aqui também neste caso. Mais uma vez, 1 mililitro à meia da tarde e 1 mililitro à noite. E agora, encaminhavam este bebê ao médico mais uma vez? Ou não? Ele que já veio do médico com este leite. Começou este leite há 1, 2 dias, encaminhavam ao médico? Ou esperávamos um pouco para ver o efeito, para estabilizar o bebê com este leite e para ver o efeito do Colimil Baby? Não, 93% não. Eu também concordo, eu também não encaminhava, esperaria, lá está, os tais 3 dias, explicando aos pais, não é? A importância de estabilizar com este leite sem lactose,
e de fazerem a suplementação com o Colimil, 1 mililitro 2 vezes por dia, para de facto se conseguir perceber aqui, tentar estabilizar o bebê e controlar em termos alimentares, mas também aqui as cólicas, e dizer que ao fim de 2 dias já devem de facto ver aqui um efeito máximo que depois se deve manter ao longo do tempo, e aí sim, se não melhorar é que encaminhávamos ao médico. Quarto e último caso, Pedro tem 4 meses, está a ser amamentado e está a tomar uma fórmula infantil, já um leite hipoalergénico, já um HA, e que também não tem lactose, porque é intolerante à lactose. Portanto, aqui já temos um quadro de um bebê diferente dos anteriores, não é? Que já está aqui com leite HA e sem lactose. Introduziu a papa sem glúten, que é preparada com o mesmo leite que toma, portanto está tudo ok. Sempre teve cólicas e a mãe tem dado Simeticone ao longo destes meses. O que acontece é que o Simeticone já não faz efeito como fazia. E o bebê está com cólicas de noite e contorce muito. Neste momento, não deixa dormir os pais. Então, primeira pergunta, recomendavam Simeticone outra vez? Iam insistir? Neste caso, se a mãe já diz que não está a fazer, fez efeito, mas já não faz efeito. Não, não é? Portanto, aqui não faz sentido, não é? Não. Pronto, aqui devia ser 100% não, não é? Não faz sentido porque, de facto, a mãe já nos está a dizer que já não está a ser efetivo. E, portanto, não vamos insistir nisso. E Colimil Baby faz sentido neste caso? E porquê? Não podem responder, não vou eu responder. Porquê é que faz sentido o Colimil Baby neste caso? Estamos aqui numa fase de transição alimentar do bebê, com a introdução de novos alimentos e até em breve, com mais daqui a poucos meses, a fruta, etc. Portanto, mas antes disso, é aqui de facto importante, sim, exatamente, 99% estou de acordo, o probiótico aqui tindalizado vai ter um efeito importante, ajudar a estabelecer aqui o equilíbrio da microbiota, não é? E depois todo o efeito calmante das duas plantas e antiespasmódicas que vão minimizar este efeito de um bebê que tem cólicas já há muito tempo, não é? Praticamente desde sempre, não é? Portanto, sempre teve cólicas. Portanto, um bebê que já tem aqui, que temos que cortar este ciclo vicioso, não é? Desta hipersensibilidade visceral, desta hiperalgesia e evitar que esta inflamação, que ele já tem, vai necessariamente, pelo quadro aqui descrito, que se transforme numa inflamação crónica sistémica. E, portanto, temos que cortar este ciclo e o Colimil pode, de facto, aqui ajudar a acelerar, a cortar mais depressa esse ciclo, portanto, faz todo sentido. Encaminhariam ao médico este doente? Ou esperávamos os tais 3 dias para ver o que é que estava a acontecer e depois, então, decidiam? O que é que fariam? Não. Muito bem, estamos todos de acordo. Também concordo. E, de facto, mais uma vez, então, Colimil 1 mililitro 2 vezes por dia e, de facto, avaliar ao fim de 3 dias e depois aí reavaliar e pensar se, ver se estava melhor, se não estava melhor e então aí decidir se havia necessidade ou não de encaminhar ao médico, provavelmente não haverá. Para concluir esta sessão e passarmos às perguntas e respostas, então, dizer-vos aqui as mensagens-chave desta noite, desta sessão de hoje. A prevalência das cólicas infantis é muito elevada, pode chegar até aos 40%, não é? E como eu vos disse, pode estar até provavelmente subestimada, subavaliada, e porque muitos pais automedicam os bebés e não recorrem aos cuidados de saúde e, portanto, não são contabilizados como casos, esses bebés como casos de cólicas infantis, e, por outro lado, as cólicas infantis têm custos diretos e indiretos associados extremamente elevados. Aquele exemplo que eu dei, no Reino Unido, cerca de 65 milhões de libras por ano. Depois, a camomila tem um efeito sedativo, antiespasmódico, antioxidante e anti-inflamatório. A erva cidreira tem um efeito sedativo, ansiolítico e antiespasmódico, em concreto, na musculatura lisa do trato gastrointestinal, portanto, diminui aquela hipersensibilidade visceral que leva à hiperalgesia, não é? À dor.
A estirpe Lactobacillus acidófilos HA122 tindalizada demonstrou ter efeitos aqui muito importantes anti-inflamatórios e até anti-infecciosos, pelas tais bactericinas que produz. E Colimil reúne estes três e os resultados do estudo mostram que há aqui ainda um efeito sinérgico entre estas três substâncias, estes três princípios ativos, e que, de facto, esta associação destas duas plantas e este probiótico tindalizado, esta estirpe tindalizada, vão aliviar os sintomas das cólicas e vão prevenir os sintomas das cólicas, o choro e a dor, não é? E a intervenção farmacêutica, sem dúvida, nesta matéria das cólicas infantis, dá mais saúde aos bebés, mas também aos seus bebés no imediato, porque alivia e previne as cólicas, mas também a curto e médio prazo, minimiza riscos resultantes da disbiose e resultantes da inflamação crónica sistémica, isto por um lado, e por outro lado, damos também mais qualidade de vida aos pais destes bebés. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para todas as questões que queiram colocar, já neste adiantado da hora. Obrigado, doutora Paula. Muito obrigado mais uma vez. Eu estava a ouvir este último ponto que falou e relativamente a toda esta questão do stress que rodeia todo este processo. Os pais, o próprio bebé, provavelmente a dada altura a proximidade da refeição já dispara ali alguns fatores de defesa, etc. E não podia deixar de adicionar aqui uma referência ao facto da administração do Colimil Baby se fazer com a pipeta de uma vez, porque pensando em algumas das substâncias que aqui falamos, no caso do Simeticone, 5 a 10 gotas, 3, 4 vezes por dia, também é um fator que vai ter ali provavelmente alguma questão de aceitação ou não. E, portanto, não resisti a acrescentar este comentário. Eu, por acaso, não trouxe. Devia ter aqui ter trazido o Colimil, que eu gosto sempre de mostrar nos casos práticos. É verdade, não trouxe para que toda a gente pudesse visualizar, de facto, a pipeta e como é prático. Muito bem. Eu agora, se calhar, passava aqui algumas das perguntas que nos foram colocando. Perguntas onde se aborda a questão da idade e da posologia, ou seja, desde o nascimento e diria que e perante sintomas, não é? E neste caso temos aqui também o tal mililitro 2 vezes ao dia, tentando associar aos momentos de maior incidência de sintomas, verdade? Exatamente. Portanto, só para que fique muito claro, desde o nascimento até aos 5 meses, se bem que alguns bebés isto pode se estender um pouco até aos 6 meses, a evidência científica também nos diz isso, mas no fundo o importante, eu acho que aqui a questão é de se é desde o nascimento, portanto sim, embora as cólicas surjam normalmente à 2ª, 3ª semana de vida, e a posologia de Colimil Baby é 1 mililitro 2 vezes por dia. Porque esta questão que temos estado aqui a sublinhar a meio do dia, à meio da tarde e à noite? Justamente porque a prevalência é muito maior à tarde e à noite, mas se por acaso houver algum bebê que não seja assim, é preciso ajustar. Isto é um ponto importante, não é? Nós estamos aqui a falar no que é a maior prevalência, o mais comum, não é? Mas se não for assim, ajustamos. É preciso perguntar aos pais, não é? Mas o mais frequente é, de facto, isto é à tarde e à noite, e, portanto, recomendamos a meio da tarde e à noite, e à noite, para justamente contrariarmos o efeito da dor, do choro, das cólicas. Exatamente. E nesse contexto acabámos por responder também a uma pergunta nesse sentido que nos fazia a Margarida Aguiar sobre, de facto, os momentos desta maior prevalência. De facto, é essa a razão. Uma pergunta também muito interessante era, pede-se aqui basicamente, que é uma pergunta anónima, que se repita o significado de tindalizado. Não sei se posso avançar ou se quer, doutora Paula. Diga. Bom, basicamente estamos a falar de um processo pelo qual as bactérias são inativadas termicamente,
elas não perdem a sua estrutura, não perdem as suas propriedades, todavia aumenta a estabilidade, ou seja, todo o percurso que vão percorrer e todo o seu tempo de vida até que chegue ao local onde se pretende que atuem, fica desta forma mais garantido e mais protegido. Portanto, é um processo de inativação térmica que permite uma maior eficácia quando chega ao local onde se pretende que tenha a sua ação. Não sei se disse bem. Sim, disse muitíssimo bem, portanto é um processo térmico, portanto aquecimento, vamos, entre aspas, matar as bactérias. Só que essa é a tal diferença que eu disse há pouco entre probiótico e pós-biótico. Então vamos transformar um probiótico num pós-biótico, através desse processo térmico, vários ciclos de aquecimento, e então o que é que sucede? Vamos tirar partido na mesma das coisas boas, se é que posso dizer isto, daquela estirpe, mas já está inativada, mas os efeitos positivos vão ser os mesmos, reduzir a permeabilidade e todos os outros efeitos que foram descritos há pouco. Isto é muito importante. Isto pode ser, neste caso ela fica íntegra, mas há situações, noutras bactérias, noutras estirpes, em que até só usamos partes da membrana, ou só alguns metabolitos, ou alguns ácidos gordos, ou seja, são os tais constituintes ou componentes, ou na integridade, ou constituintes ou componentes da estirpe em causa, mas que vão ter os mesmos efeitos benéficos no organismo. Qual é a grande vantagem? Porque é que se usam tanto os pós-bióticos, agora se fala nisto nos pós-vida, pós-bióticos na cosmética, como eu disse há pouco, mas neste caso nos bebés, porque poderia surgir aquela questão de se haveria algum problema de segurança, um efeito adverso, como eu disse há pouco, aquele caso de sepsis, noutras situações. Porque é que queremos minimizar esse risco e porque é que esse risco é maior nestes bebés, nestes lactentes? Porque o sistema imunitário é muito imaturo, a microbiota intestinal é muito instável, aquela mucosa é muito ainda imatura e, portanto, não queremos correr o risco nenhum de que um probiótico, não é, ultrapassasse a barreira e causasse uma infecção. E então, por isso, tão importante o facto de estar tindalizado, desta estirpe estar tindalizada, para minimizar qualquer risco de segurança, mas mantendo os efeitos positivos e benéficos da estirpe. Bom, então eu vou tentar aceder ao Q&A, espero aqui não desligar nada, não fazer nenhum disparate. Boa noite, com que idade se pode recomendar Colimil Baby? Já respondemos a esta questão, portanto, desde o nascimento. Faz sentido desde o nascimento como prevenção? Não, neste caso eu acho que fará sentido só, por todos os mecanismos que falámos, só quando aparecem os sintomas, portanto isto é um tratamento sintomático, está bem? O significado tindalizado, ok, já falámos, porque só haveria cólicas à noite, sim, é mais comum, é o que está descrito na literatura como mais prevalente, à tarde e à noite, não quer dizer que seja só assim, por isso é que é importante, de facto, aquilo que eu disse há pouco, ajustarmos a cada bebê. Em que casos se opta... já está aqui o Álvaro outra vez. Isto agora foi aqui um susto, porque de repente o meu houve computador aqui uma quebra, mas eu continuei, fui aqui ao Q&A, consegui fazer isto sem... É o domínio, já é o domínio. Sem afetar nada, sem desligar nada, e fui respondendo aqui a mais questões. E bom, e como vê, provavelmente já chegou ao fim. Nós estávamos aqui... acho que não, estava aqui a meio, mas... tínhamos aqui algumas perguntas relacionadas com o tempo para além da sintomatologia, ou seja, relacionado com a toma de Colimil, quanto tempo se deve tomar para além da sintomatologia. Eu repito aqui esta questão, é que é um tratamento sintomático, não é? Portanto, enquanto tiver cólicas, quando estiver bem estabilizado, já não fará sentido.
terá criado aqui, penso eu, também interesse, e foi bom a referência aos vídeos com as anteriores questões, o facto de também trazermos aqui à conversa a importância da microbiota e a importância destes componentes, e talvez por isso algumas perguntas que aqui aparecem no sentido de a utilização, não do Colimil, mas se calhar de outros produtos mais apropriados para essa reconstituição e não como continuação do tratamento, verdade? Sim, pronto, essa questão é muito pertinente, sim. E aí há duas mensagens que eu gostava de deixar muito claras, porque isso é muito comum. Quero tomar probióticos, ou para ter mais saúde, ou para... e aqui é importante percebermos o quê? Agora, seja no bebê, no lactente, na criança, no adulto, no idoso, de que é que estamos a falar? O que é que nós queremos tratar ou o que é que nós queremos prevenir? E depois escolher a estirpe com evidência científica para ou tratar ou para prevenir aquele problema. Isto é fundamental interiorizarmos isto. Portanto, o efeito do probiótico, para que efeito é que queremos um probiótico? Para podermos escolher o probiótico com evidência científica. É para tratar um problema de saúde? Qual? É para prevenir? Qual? E podermos escolher e ajustar. Portanto, eu não consigo responder de uma maneira geral, tomar probiótico. Para quê? Alguém que precisa de estimular o sistema imunitário, quer reforçar o sistema imunitário? Sim, temos probióticos com evidência científica para isso, inclusivamente na criança, não é? A humana tem um probiótico para isso, não é? As fórmulas infantis com reforço de pré-bióticos. Também, a humana também tem fórmulas infantis com já reforço de pré-bióticos. Porquê? Porque vão alimentar as bactérias boas da microbiota. Agora, noutros contextos, noutras idades, depende do quê e para quê. Portanto, é muito importante esta ideia da especificidade do efeito. Temos um probiótico para quê? Para tratar, para prevenir, que problema? E depois vamos à evidência científica, ver se há evidência científica sobre que estirpe, e aí sim podemos recomendar essa estirpe aos nossos doentes. Se nós suspeitamos por vários sintomas que haja uma permeabilidade da barreira intestinal que esteja afetada, se suspeitamos que temos um quadro, bom, isto agora aqui já depende muito, mas de vários sintomas, que pode ser diarreia, enfim, aí sim, já lá está a especificidade para tratar. Sabemos, por exemplo, que há estirpes específicas que reforçam a barreira, a permeabilidade da barreira, a integridade da barreira. E sabemos também que as pessoas, a partir de uma certa idade, a barreira intestinal fica mais fragilizada. Aí sim, faz sentido? Faz todo sentido. E vamos dar mais saúde a essas pessoas, sim, porque a partir de uma certa idade, a partir dos 60, 65, de facto, a diversidade da microbiota diminui, a sua riqueza diminui, taxonomicamente, mas em termos de funcionalidade também, esse aqui é o ponto importante, e a barreira intestinal fica de facto mais permeável. E, portanto, sabendo nós que há probióticos que reforçam a barreira intestinal, aí lá está, é um caso em que faz sentido. Mas tem que se ver caso a caso. Muito obrigado. Temos aqui também algumas notas de agradecimento pelas perguntas que foi respondendo. Algumas saudações. Obrigada eu por perguntarem e por ficarem aqui até esta hora. Algumas saudações que eu também sublinho à apresentação da doutora Paula, de facto, obrigada. Mais uma vez, muito agradável e muito interessante, sobretudo e acima de tudo. Os nossos participantes, um agradecimento também especial por terem estado connosco durante este período, nesta 7ª edição. Iremos anunciar próximas oportunidades. Em outubro cá estaremos. Em outubro. Agora vamos apanhar aqui um bocadinho de sol. Também já tivemos vitamina D, é verdade. Muito bem. Boa noite a todos. Obrigado. E cá vos aguardamos numa próxima sessão. Doutora Paula, obrigado. Boa noite. Obrigada eu. Boa noite e boas férias para quem vai de férias em breve. Boas férias para todos. Até outubro. Até outubro.